Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Podemos até achar que José de Arimateia foi um discípulo omisso ou escondido que não se revelava, mas muito pelo contrário, quando nós conhecemos a realidade da época, a cultura, e a sua atitude foi uma atitude muito ousada. Lá em Marcos, no capítulo 15, 42 a 45, diz assim: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. Tendo chamado o centurião, perguntou se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Essa atitude de José de Arimateia pode parecer que era um discípulo meio escondido. Primeiro, nós podemos observar alguns aspectos que Jesus tinha discípulos em todos os níveis da sociedade. E ele era, José de Arimateia, uma pessoa importante, reconhecidamente. Primeiro, também que era membro do Sinédrio. Mas o que nós podemos observar é que esta atitude, e se ele fosse reconhecido, ou seja, sendo reconhecido como discípulo de Jesus, ele poderia também sofrer a mesma condenação. O que nós pensamos sobre isso? Nós precisamos entender que todo este processo de Deus, todas as coisas acontecem, aonde ele foi sepultado, se trata simplesmente do cumprimento de profecias acerca de sua morte. A gente precisa entender que nós podemos agir diferente, podemos ser omissos, podemos não nos comprometermos com Deus e nem com sua vontade. Mas somos chamados para vivermos plenamente a vontade de Deus, arriscarmos, fazermos de nossas vidas ofertas, talvez perdermos tudo o que temos. Mas qual é a vontade de Deus? Que nós nos comprometamos com o seu reino, que de fato andemos neste mundo revelando sua glória, sendo instrumento de justiça. Não podemos ser omissos, mas devemos cumprir o nosso papel neste mundo. A gente precisa conhecer o Senhor, crescer no conhecimento do Senhor, de maneira que, entendendo os valores eternos do reino de Deus, entendendo o nosso papel neste mundo, a gente haja segundo o compromisso que temos com o Senhor, de revelar, de honrar, de glorificar. O que a gente precisa entender é que nós não podemos nos omitir, mas desempenharmos o nosso papel no corpo, no meio da família, na sociedade onde estamos, expressando o reino de Deus e não andando segundo os valores deste mundo. Nós somos chamados para nos comprometermos com o reino, com a vontade do Pai, e sermos instrumento de justiça neste mundo para realizar o seu querer. Não importa o nível social, não importa aonde estejamos nessa sociedade. O que é mais importante é compreendermos que somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra, para revelarmos os valores eternos, para nos comprometermos com o seu reino, ou seja, com a vontade do Pai, e vivermos plenamente essa vontade, crescendo, amadurecendo, mas sempre compromissados com aquilo que nós já conhecemos, que já compreendemos. Nós somos chamados para buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, isto é, andarmos segundo os valores do reino de Deus neste mundo e não segundo a forma de pensar, mesmo que a gente possa correr o risco de perder tudo o que temos, como foi o caso de José de Arimateia, que cumpriu o seu propósito para que as profecias se cumprissem e Jesus fosse sepultado entre os grandes. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e buscar cada vez mais o conhecimento de nosso Deus. Pois é no conhecimento de nosso Deus é que nós desfrutamos da vida eterna, é que nós nos comprometemos com sua vontade, é que nós aprendemos a agir segundo aquilo que seja a vontade de Deus, sendo luz neste mundo, sendo sal nessa terra,
expressando e revelando os valores eternos, manifestando as virtudes de Deus e, principalmente, revelando o Pai ao mundo. Nós somos chamados para revelarmos o Pai, para proclamarmos a sua vontade, anunciarmos a salvação, a reconciliação e o amor de Deus a todas as pessoas. Que a gente possa crescer, amadurecer e cumprir a vontade de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.